ela traz o final, o desfecho daquela situação tensa que ficou na semana passada, que é o confronto entre Yosef e os seus irmãos. Né? A gente viu que na semana passada Yosef aprontou um monte com os irmãos, né, no sentido aí de tentar dar até pistas, talvez, de quem ele era, ou tentar provocar algum tipo de reação nos seus irmãos, e a partir, então, desta semana, a gente vai ver o clímax, né, dessa situação e o desfecho. Bom, então esta paraxá, para quem nos visita e não sabe, paraxá, no hebraico, significa porção. Tá? E as parashiot, elas são... Parashiot é o plural de paraxá. Elas são divisões que se faz da Torá para que a gente possa ler o Pentateuco em um ano. Tá? Bom, então esta paraxá narra a história da reconciliação de Yosef, de José, para com seus irmãos e a vinda de Yaakov, de Jacó, ao Egito. E aqui um pequeno resumo, então, para vocês. No capítulo 44, nós temos o pedido de Yehudá, de Judá. Então, Yehudá apela a Yosef que tome a ele por escravo no lugar de Benjamim, para que esse último possa retornar a seu pai. Vocês devem se lembrar que o Yosef ele armou para os irmãos colocando uma taça de prata dentro da saca, né, que ele havia dado de coisas para Benjamim. E isso tinha uma conotação muito séria no Egito, porque não era simplesmente um roubo, não era simplesmente pegar uma taça. Mas os egípcios acreditavam que as pessoas que tinham algum tipo de conhecimento espiritual eram capazes de ler a sorte, de ler o futuro através de taças. Então, normalmente isso era feito com duas bebidas de densidade diferente, né? vamos dizer, ou então água e óleo, né? Ou com borras de vinho, ou borras de alguma coisa, que formasse manchas assim na superfície, e essas manchas elas eram interpretadas. Tá? Então, isso era um tipo de nirrush, de feitiçaria, chamemos assim. Tá? E, então, para os egípcios, ele tentar roubar isso, né, justamente do Yosef, que tinha sido aquela pessoa capaz de prever as desgraças que tinham acontecido no Egito, seria uma coisa assim, terrível. Ele poderia vir a ser executado na mão dos egípcios, poderia ser linchado. Imagine vocês, né, que Yosef era o responsável pelo fato de não haver fome no Egito. Isso diante dos egípcios. Né? E eles estavam acostumados a imaginar que ele tinha algum tipo de poder aí dessa natureza. Né? E, de repente, vem alguém e rouba, né, esse que era o cálice que supostamente ele podia estar usando para ver o futuro. Tá? Isso não seria perdoado com muita facilidade pelos egípcios. Tá? Bom, então isso foi o clímax da semana passada. E aí, nesta semana, então, o Judá, ele apela para Yosef para que tome a ele por escravo e não o Benjamim. Tá? Bom, e no capítulo 45, então, revelação de Yosef. Yosef, diante dessa resposta, né, do Judá, ele percebe que o irmão não iria fazer com o Benjamim o que tinha feito com ele, porque o Benjamim, né, o Benjamim, e o Yosef, o José, eram filhos da Raquel, que era a esposa predileta de Jacob Avino, de Jacó, nosso pai. Por que então isso? Né? Porque havia todo um clima de ciúmes entre os irmãos devido a essa predileção. Né? Então, o Yosef muito provavelmente queria ver o que eles iam fazer com o Benjamim, se eles iriam deixar o Benjamim numa situação igual a que tinham deixado a ele próprio. Então, isso serve como um ato de reparação. Na semana passada falamos muito sobre a cultura semita, a cultura israelita e a importância de que a reparação de um mal fosse uma ação semelhante. Tá? Então, isso pode justificar o porquê que o Yosef armou tudo aquilo, né, para que o desdobramento de uma situação semelhante fosse diferente.
e isso traria uma expiação para os irmãos. Tá? Bom, pelo menos essa é uma das teorias. Então, o Yosef se revela a seus irmãos de maneira emocionada e os instrui a trazerem seu pai, Yaakov, Jacó, e suas famílias ao Egito para ali permanecerem durante o período da fome. Yaakov, Jacó, a princípio desconfia, mas resolve ver Yosef. No capítulo 46, Yaakov viaja ao Egito acompanhado de 70 membros de sua família. Na verdade, tem uma pequena questão aí, se são 70 contando o Yaakov ou se são 70 sem contar ele. Mas não vamos entrar muito nesse mérito, porque essa é uma discussão pouco produtiva. No caminho, o Eterno aparece a ele e promete que ele se tornaria uma grande nação e que retornaria à terra de Canaã. Yosef aconselha seus irmãos a dizerem a Faraó que são pastores. Os egípcios, eles tinham preconceito contra pastores de rebanho, a fim de que recebam terras em Goshen, que é aquela região do Egito que a gente vai falar a respeito dela. Tá? No 47, a família de Yaakov se estabelece em Goshen, onde prosperam e se multiplicam. Durante a fome, os egípcios vendem a si próprios, tá? Vendem o próprio trabalho, se tornam meio que como servos ou escravos a Faraó, em troca de alimento. Tá? É difícil dizer se os egípcios se tornaram escravos de Faraó ou se os egípcios se tornaram servos. Por quê? Porque no hebraico a palavra Eved significa tanto servo quanto escravo. Não tem uma diferenciação entre uma coisa e outra. Isso, inclusive, gera, né, uma série de críticas infundadas com relação à Bíblia, dizendo assim, vocês já devem ter ouvido isso, né? Ah, a Bíblia aceita escravidão. Pô, que absurdo. Não, na realidade, a palavra que é usada para escravo é a mesma palavra que é usada para servo. E se você for ler as leis bíblicas, tá, você vai ver, você vai perceber que, na realidade, eles eram muito mais servos do que escravos, principalmente considerando o que a gente conhece de escravidão de acordo com a história do Brasil. Tá? É a mesma palavra, Fabiana, é Eved, tá? Eu posso colocar aqui para você, né? Eu tenho que colocar na tela, porque se eu botar no chat, ele inverte, tá? Então, Eved se escreve assim, tá? Então, essa é a palavra no hebraico, tá? Mas, então, é a mesma palavra, não tem diferença entre... Essa palavra aqui significa servo ou escravo, não há diferença entre as duas palavras no hebraico, tá? A gente sabe pelo contexto, né? Por exemplo, os israelitas, eles foram escravos, a gente sabe. Por quê? Porque no Êxodo, a maneira como eles descrevem a situação, a gente sabe que aquilo era uma escravidão, tá? Mas você só tem como saber pelo contexto, não dá para saber pela palavra unicamente, é uma palavra ambígua, tá? Bom, então para quem está chegando agora, Shabbat Shalom, sejam bem-vindos. Então vamos lá, pessoal. Vamos começar aqui com a leitura e com os comentários. Tá? Então, estamos na primeira Aliyah. Tá? Para quem não conhece, Aliyah, né, essa palavra vem da raiz Ain Lamed, né, que significa subir. Tá? Então, por quê? Porque em cada trechinho da Torá, normalmente, os judeus sobem até onde está o rolo da Torá para fazer a leitura. Hoje em dia se faz simbolicamente, né, porque a maioria não conhece o hebraico o suficiente para ler do rolo da Torá. Mas faz esse cerimonial. Bom, então a primeira Aliyah, que é a primeira parte, tá lá no 44, do 18 ao 30. Nós vamos chegar lá, Oselita, tá? Nós vamos chegar lá. Aguarda um pouquinho, que a gente vai falar desse tema mais para diante. Então, Judá, aproximando-se dele, disse, rogo-te, meu senhor, permite que teu servo faça ouvir uma palavra aos ouvidos do meu senhor, sem que tua cólera se inflame contra o teu servo, pois tu és como o próprio faraó. Então ele se aproxima. Aqui tem uma questão. Quando diz fazer ouvir uma palavra aos ouvidos, significava que ele estava pedindo uma audiência privativa. Tá? Essa é uma expressão semita que significa falar em particular.
Tá? Não é que ele cochichou, até porque é um discurso enorme. Imagina você cochichar um discurso gigantesco no ouvido, na orelha do outro, babando a orelha do outro. Não, não era assim. Tá? O que era feito era uma audiência privativa. Então ele pediu para ficar a sós com o Yosef, com o José. Talvez assim, a sós no sentido dos irmãos. Né? É certamente que o Yosef ia ter guardas, né? Senão o Judá podia querer matar o Yosef. Né? Então ele devia ter guardas, o próprio intérprete. Né? Eles estavam usando um intérprete, porque o José, o Yosef, não revelou ainda, não tinha revelado ainda, que ele falava a língua deles, né? Que ele falava o hebraico. Tá? Bom, aí ele fala assim: meu senhor havia feito esta pergunta a seus servos: tendes ainda pai ou irmão? E respondemos a meu senhor. Então ele vai aqui renarrar tudo que havia sido dito antes. Nós temos o velho pai, um irmão mais novo que lhe nasceu na velhice. Morreu o irmão deste, ele ficou sendo o único filho de sua mãe e nosso pai o ama. Então disseste a teus servos: trazei-mo para que ponha meus olhos sobre ele. Nós respondemos ao meu senhor: o menino não pode deixar seu pai. Se ele deixar seu pai, este morrerá. Reparem aqui que ele não menciona nada sobre a acusação que o Yosef fez deles serem espiãos. Né? Ou seja, me parece aqui que ele está pisando em ovos quando ele está falando com o Yosef. Faz sentido pensar nisso. Ele evita mencionar essa questão. Tá? Bom, aí ele diz assim: nós respondemos a meu senhor: o menino não pode deixar seu pai, e se ele deixar seu pai, este morrerá. Mas insististe junto a teus servos: se vosso irmão mais novo não descer convosco, não sereis mais admitidos em minha presença. Quando, pois, retornamos à casa do teu servo, meu pai, nós lhe relatamos as palavras de meu senhor. Parem que ele também não mencionou que o Simão, Simão, ficou para trás. Né? Ele não mencionou isso. De novo, né? Parece que ele não está querendo chatear o Yosef. Né? Bom, e quando nosso pai disse: voltai para comprar um pouco de víveres para nós, respondemos: não podemos descer, não desceremos a não ser que venha conosco o nosso irmão mais novo, porquanto não será possível sermos admitidos à presença daquele homem sem que nosso irmão mais novo esteja conosco. Então teu servo, meu pai, nos disse: vós bem sabeis que minha mulher só me deu 2 filhos. Um me deixou e eu disse: foi despedaçado. E eu disse: foi despedaçado. E não o vi mais até hoje. Então reparem aqui, 2 detalhes nessa frase são muito importantes. Tá? Primeiro, né? Minha mulher. Né? Ou seja, o que ele está falando aqui? Ele está mostrando a predileção dele pela Arahel. Né? Arahel é que era a mulher, ali era o acessório. Né? A Leia, né, na verdade, no hebraico. Né? A Leia, que não é a Leia do Guerra nas Estrelas, é a Leia bíblica. Né? Então a Leia ela veio junto no pacote. Né? Assim como as concubinas, né? que na verdade eram servas das mulheres e acabaram sendo concubinas do Jacó. Né? E aí ele fala: não ouvi mais até hoje. Quer dizer, mais uma vez aqui, aquela questão, o pai não acreditou, ele intubou, ele engoliu, né, que o filho tinha morrido, mas ele não acreditava, no fundo ele não acreditava que o José tinha morrido. Se tirardes ainda este de junto de mim, e lhe suceder uma desgraça, na aflição farias descer minhas cães ao Sheol. O que é o Sheol? É o lugar dos mortos. Tá? Pelo Tanar, o Sheol seria as profundezas da terra, literalmente a cova, onde estariam os mortos adormecidos. Tá? Para o semita, na realidade, a morte é um adormecimento, e não havia, com relação ao Sheol, distinção entre bom e mal. Tá? Quando você ouve falar que alguém foi para o Sheol, né, você ouve falar tanto de pessoas boas quanto de pessoas ruins, tá? Indo para o Sheol. O pensamento semita com relação a uma punição, vamos dizer assim, posterior, seria já na ressurreição. Tá? Não seria durante
literalmente no pós-morte. Tá? O pós-morte, todos estariam adormecidos num estado como se fosse sono. Tá? Então, as pessoas estariam como se fosse num sono, né? E aí, a partir daquele momento, num dado momento na ressurreição, né, aí sim haveria um juízo de valores. Tá? O Shelomo fez uma pergunta interessante, quer dizer, os semitas entenderem assim significa que o Eterno entende assim? Essa é uma pergunta muito interessante, né? Então, na verdade, assim, os nossos sábios falam que a Torá utiliza a língua do homem, tá? Então, assim, o que a gente sabe é que o Eterno não corrigiu essa informação, tá? E não deu nenhum outro tipo de correção ou alegoria para que eles pudessem compreender de maneira diferente. Tá? Então, no mínimo, o Eterno não achou relevante essa diferença. Tá? É o máximo que eu posso te falar. Ok? Bom, mas a Bíblia fala desse jeito. Tá? Bom, agora, se eu chego à casa do teu servo, meu pai, sem que esteja comigo o rapaz, cuja alma, né, está ligada a dele, né, aí a partir do 31, logo que vir que o rapaz não está, ele morrerá. E teus servos na aflição terão feito descer ao Sheol as cães de teu servo, nosso pai. E teu servo se tornou responsável pelo rapaz junto de meu pai, nestes termos: se eu não te restituir, serei culpado para com meu pai durante toda a minha vida. Agora que teu servo fique como escravo de meu senhor no lugar do rapaz, e que este volte com seus irmãos. Olha a diferença. No início da história de Yosef, o que tinha acontecido? Os irmãos tinham vendido o Yosef como escravo. Olha o que está acontecendo agora. O Yehudá, ele finalmente se torna o líder que ele precisava se tornar entre os irmãos. O que ele faz? Ele se oferece para ficar de escravo no lugar do Benjamim. Olha como a situação se reverte, né? E é a partir dessa fala que o Yosef ele não vai aguentar, né, a emoção. Bom, como poderia eu retornar à casa de meu pai sem ter comigo o rapaz? Foi exatamente o que eles fizeram com José. Né? Eles voltaram à casa do pai sem o irmão. Né? Não quero ver a infelicidade que se abaterá sobre o pai. Tá, então, aqui, vamos dar uma paradinha aqui. Então, aqui se conclui o discurso do Yosef, do Yehudá, do Judá. Tá? E aí, um comentáriozinho sobre esse discurso. Tá? O discurso de Yehudá, né, deixa eu aumentar um pouquinho a letra aqui. Tá? Então, o discurso de Yehudá, Judá, é algo incomum para os padrões da Torá. Não é só o discurso mais longo de todo o livro de Bereshit, de Gênesis, como ainda repete a narrativa que ocorreu aos irmãos desde a primeira descida ao Egito. O que ele quer dizer com isso, pessoal? Que normalmente quando você tem na Torá um discurso muito longo, aí tem coisa. Tá? A Torá está tentando dizer alguma coisa, porque os discursos narrados lá são muito sucintos. Por que eles são sucintos? Por uma razão muito simples. Eles tinham que escrever, copiar a Torá letra por letra, né, num rolo de pele. Era difícil. Então, não podia ser, a Torá não podia ser um texto muito longo. É por isso, inclusive, que você tem trechos da Torá que são muito abreviados. Aí as pessoas pensam, tem um segredo aqui nesse trecho que é abreviado. Não é que é um segredo. É que, como não era um dos elementos mais relevantes da narrativa, a Torá fala pouco. Tá? E aqui a Torá fala muito, até repetindo tudo que tinha sido dito antes. Né? Então, o que acontece? Por que faz isso? Né? Além disso, Yehudá, Judá, ele pede para falar, né? Aí tem a expressão no hebraico, Beozne Adoni, né? Literalmente, na orelha do meu Senhor, né? O que é uma expressão idiomática para se referir a ter uma audiência privativa com Yosef, aquilo que a gente falou antes. Então a questão é a seguinte, quase todos os comentaristas entendem que Yehudá sabia que Binyamin era inocente. Então, como explicar esse discurso? Então, a primeira coisa é ter isso em mente. Tá? Praticamente todos os comentaristas, eu não vi nenhum comentarista que colocasse em dúvida se o Yehudá
acreditava ou não na inocência do Benjamim. Então, o primeiro aspecto que a gente pode perceber com relação a esse discurso foi um discurso extremamente cauteloso. Por quê? Porque se o irmão, se o Yosef estava armando, lembra, já tinha acontecido outras coisas. Eles encontraram dinheiro na saca na primeira vez que foram lá. Ele já tinha acusado eles de serem espiões. Aí, de repente, ele diz que o Benjamim está roubando ele. Ele sacou que o Yosef estava armando para eles. Então, ele teve muito cuidado, muito tato. Né? A Torá mostra que teve muito tato na linguagem, na maneira como ele falou com o Yosef. Tá? E como é que, então, os comentaristas entendem esse discurso? Por que, que o Yehudá falou dessa forma? Aí você tem 3 teorias. Tá? Uma delas é o apelo à misericórdia. Tá? Então, essa é a leitura do Ramban, do Narmanides, do Abarbanel e do filho do Maimonides, do Abraham Maimoni. O que eles dizem? Eles explicam que Yehudá, Judá, estaria sendo bastante cauteloso no discurso, evitando ofender Yosef para não piorar a situação. E que o primeiro, quer dizer, Judá, estaria apelando à misericórdia do último, ou seja, do José. Tá? Então eles entendem, na verdade assim, que o discurso era cauteloso, todo mundo fala, mas eles entendem que ele estava tentando falar de uma maneira mais dramática para apelar ao sentimento de misericórdia do Yosef. Ele estaria assim, eu não tenho nenhuma chance aqui, se esse cara está tentando armar para a gente, a única chance que eu tenho é tentar implorar a misericórdia dele. Tá? Bom, aí nós temos então a segunda possibilidade, que é uma possibilidade que é interpretativa, que é a leitura feita pelo Rabbi Yosef Bechol Shor, e também é a visão que o Ramban, o Narmanides, diz que os nossos sábios da antiguidade acreditavam. Tá? Então, ele diz que Hazal, né? Hazal é uma expressão que a gente usa para se referir aos sábios do tempo do Talmud. Tá? Então, daí os sábios, ou do tempo da Mishnah, quer dizer, os sábios aí entre o 1º ao 3º século da Era Comum. Tá? Então, assim, segundo essa visão, Yehudá, o Judá, estaria sendo sutil e delicadamente reprovando a armadilha montada por Yosef, dando a entender que havia percebido a situação, porém tomando devido cuidado para não provocar este último. Então, esses comentaristas, eles entendem o seguinte, que o Yehudá estava dando um jeito de dizer para o Yosef que ele estava sacando que tinha boi na linha, né? E que ele estava tentando falar isso com muito jeito, né? Do tipo, Yosef, qual é a tua? Né? O que você está querendo? Tá? E ele está reprovando, olha, você está fazendo isso, está fazendo isso, está fazendo isso, né? Qual é a tua? O que você quer da gente? Tá? Só que ele estava falando isso não da maneira que eu estou falando aqui, ele estava falando isso com muito jeito. Essa é a leitura, então, desses sábios, desses exegetas. Tá? E tem ainda uma terceira leitura, que é a leitura do Midrash Rabbah, também do Targum Yerushalmi, né, que é uma tradução comentada que foi feita para o aramaico, e de Rashi. Tá? Segundo eles, diante da terrível idade do pai não suportar o ocorrido, Yehudá parte para a ofensiva, chamando Yosef num canto, lembrando tudo que esse último teria feito e ameaçando com punição pelas mãos dos céus. Então, esses aqui entendem que o Yehudá, mesmo educadamente, estava ameaçando Yosef. Olha, né, você não vai fazer isso com a gente porque os céus estão vendo, né? Você vai ser punido se você fizer isso. Então, são as três possibilidades interpretativas. Tá? Do tipo, você sabe que você está sendo injusto, exatamente. Tá? Então, dando a entender que ele seria punido. Dessas três, você pode, né, você é livre para escolher qual é que faz mais sentido na sua cabeça. Tá? Para mim, pessoalmente, eu acredito mais na primeira linha interpretativa. Tá?
né, que ele estava tentando apelar para a misericórdia. Mas isso é uma leitura pessoal minha, não tem nenhuma razão textual para eu achar isso. Simplesmente eu olho para o jeitão do texto e me parece que é isso. Tá? Mas cada um de vocês é livre para encontrar, né, vamos dizer, qual é a sua leitura. Pode ser também uma outra, né, que eu não tenha trazido aqui. Mas essas são as três principais. Bom, vamos voltar agora aqui. Opa, perdão. Vamos voltar agora aqui ao texto. Né, nós estamos agora no 45:1. Estamos aqui, bem nesse pontinho aqui. Então Yosef, né, José, não pôde se conter diante de todos os homens de seu séquito e gritou: fazei sair a todos de minha presença. E ninguém ficou junto dele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Mas ele chorou tão alto que todos os egípcios o ouviram. E a notícia chegou ao palácio de Faraó. Todos os egípcios da casa dele, né, claro. José disse a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, pois estavam conturbados ao vê-lo. Tá? Então, assim, essa pergunta de Yosef, de José, né, vive ainda meu pai, também ela é um pouco enigmática, né? O Judá, o Yehudá, tinha acabado de falar que o pai estava vivo, né? E o Yosef fala, vive ainda meu pai? Né? Quer dizer, não era uma dúvida, né? Porque afinal ele tinha acabado de dizer isso. Então, alguns traduzem como meu pai está bem, tá? E outros entendem que foi só uma coisa de surpresa mesmo, né? De ansiedade. Né? Meu pai está vivo mesmo? Né? Isso que você está falando para mim não é historinha, meu pai está vivo mesmo, né? Que seria uma ansiedade da parte do Yosef. Então tem essas duas leituras. Então Yosef, né, José, disse a seus irmãos, aproximai-vos de mim. E eles se aproximaram. Ele disse, eu sou José, vosso irmão, que vendestes para o Egito. Mas agora não vos entristeçais, nem vos aflijais, por me terdes vendido para cá. Porque foi para preservar vossas vidas que Elohim me enviou adiante de vós. Há 2 anos, com efeito que a fome se instalou na terra, e ainda haverá 5 anos sem semeadura e sem colheita. Quer dizer, o que ele está falando aqui para os irmãos? Além dele se revelar, né, de toda a emoção da revelação, ele está falando, olha, pessoal, a batata de vocês vai assar. Por quê? Porque vai vir um período de fome aí, né? Maior ainda. Se você já tem situação com 2 anos, falta 5. Tá? Então, ele falou, Elohim me enviou adiante de vós para assegurar a permanência de vossa raça na terra e salvar vossas vidas para uma grande libertação. Assim, agora na terceira aliá, não fostes vós que me enviastes para cá, mas Elohim. E ele me estabeleceu como pai para o faraó, senhor de toda a sua casa, como governador de todas as regiões do Egito. Subi depressa à casa de meu pai e dizei-lhe, assim fala seu filho José, Elohim me estabeleceu senhor de todo o Egito. Desce sem tardar para junto de mim. Tu habitarás na terra de Goshen e estarás junto de mim, tu, teus filhos, teus netos, tuas ovelhas e teus bois e tudo que te pertence. Ali eu te manterei, pois a fome durará ainda 5 anos, a fim de que não fiqueis na indigência, tu, tua família e tudo que tens. Vedes com vossos próprios olhos, e meu irmão Benjamim, vê que a minha boca que vos fala. Por quê? Porque o Benjamim era pequenininho, né? Então ele provavelmente talvez não lembraria das feições do Yosef, né? Mas lembraria da voz. Narrai a meu pai toda a glória que tenho no Egito e tudo o que viste. E apressai-vos em fazer meu pai descer para cá. Então ele se lançou ao pescoço de seu irmão Benjamim, e chorou. Benjamim também chorou em seu pescoço. Em seguida ele cobriu de beijos todos os seus irmãos, abraçando-os, chorou. Depois disso, seus irmãos se entretiveram com ele. A notícia de que os irmãos de José tinham vindo chegou ao palácio de Faraó.
e tanto o faraó quanto seus oficiais viram isso com bons olhos. Assim falou o faraó a José: dize a teus irmãos, fazei assim, carregai vossos animais e ide à terra de Canaã. Tomai vosso pai e vossas famílias e voltai para mim, e eu vos darei a melhor terra do Egito, e comereis da fartura. Bom, então vamos aos comentários. Primeira coisa, né? Aqui o Yosef, ele fala esse trechinho que eu repeti aqui. Agora, pois não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, porque por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Elohim me enviou adiante de vós, porque já houve 2 anos de fome no meio da terra e ainda restam 5, em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Elohim me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Então, o Yosef, ele fala o seguinte: não fiquem tristes com o que aconteceu, porque o Eterno me enviou para o Egito antes de vós. E aí vem... Perdão. E aí vem, essa passagem ela é bem enigmática, né? Parece que Yosef está atribuindo tudo que lhe ocorrer ao plano do próprio Eterno. Como é que você entende isso? Afinal de contas, José tinha sido vítima dos seus irmãos de uma maneira horrorosa. Imagine você que os seus irmãos, né, para quem tem irmão, imagine você que um irmão seu primeiro quer te matar, depois te coloca num poço, né, e você não sabe o que vai acontecer. Por fim, te vende como escravo e ainda diz para o seu pai que você morreu. Tá? Então, imagina a gravidade daquilo que eles fizeram. E, de repente, assim, não, foi o Eterno. Né? Então, foi o Eterno e está resolvido. Né? Como é que a gente entende isso? E aí vem a questão, né? Como é que entra o livre-arbítrio aí e também a questão dos planos do Eterno? Foi tudo predestinado? Como é que a gente entende isso? Tá? Então vamos lá. Tem um comentário aqui do Moshe Shammah. Ele relata seus atos como se não tivessem sido feitos por eles, faltou o S aqui, mas pela vontade divina. Alguns têm visto essas palavras como indicação de que ele cria que o ato deles teria sido compelido pelo Eterno, exonerando-os até certo ponto. Contudo, em uma afirmação futura, ele claramente nega tal interpretação quando ele elabora sobre esse ponto. O que o Moshe Shammah, que é esse comentarista que a gente costuma trazer aqui, o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: olha, pode ser que alguns fiquem com a impressão de que o José estava atribuindo tudo ao Eterno, tá? Que ele estava isentando os irmãos de qualquer responsabilidade. Mas não é verdade. Se a gente continua na leitura, a gente percebe. Anos depois, quando Jacó falece, os irmãos expressam o medo de que José pudesse fazê-los pagar pelo que fizeram a ele, sabendo, claro, que suas intenções malignas para com ele eram reais e derivadas de seu livre-arbítrio. Eles não criam plenamente que o compromisso exaltado que ele firmou com eles, ao se revelar, isto é, que não guardava sentimento de vingança que sempre sustentaria, era totalmente genuíno. Então, assim, os próprios irmãos de José, isso não vai aparecer na paraxá desta semana, vai aparecer na paraxá da semana que vem. Os próprios irmãos desconfiavam dessa promessa de José, porque o que eles pensavam? Eles pensavam o seguinte, que José tinha falado isso só porque o pai era vivo, que a hora que o pai morresse, José ia cair de pau em cima deles. Aí ele diz assim, o Moshe Shammah, eles pensavam que ele poderia ter feito aquelas afirmações por causa de seu pai, então imploram a ele por perdão. Na ocasião, que é mais adiante no texto da Torá, não é no texto desta semana, ele lhes diz, não temais, porventura estou eu em lugar de Elohim, vós bem intentastes mal contra mim, porém Elohim o intentou para bem, para conservar muita gente com vida. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei. Ele reconheceu que suas ações eram de sua própria escolha.
e não compelidas pelo Eterno, e pelas quais eles eram, por fim, responsáveis perante o Eterno, apesar do fato dele ter utilizado a escolha deles para lhes promover grande benefício. O que ele quer dizer com isso, então? Quando os irmãos perguntam para ele, né, se eles... O que vai acontecer, né, agora que o pai tinha morrido, ele fala, olha, eu não sou o Eterno, tá, para julgar vocês. Ou seja, o que é de vocês está guardado com o Eterno, não é comigo. Tá? E aí ele fala, vós bem intentastes mal contra mim. Ou seja, ele não exonerou os irmãos. Ele não disse que os irmãos não tinham cometido nada de errado. Tá? Mas o que ele está dizendo é justamente isso, que os planos malignos dos irmãos foram usados pelo Eterno para fins positivos. É exatamente o que o Cláudio está falando aqui, que ele disse, né? Creio que Yosef expressa ambas formas de ver as coisas, de uma perspectiva circunstancial, local, pessoal, momentânea, perfeito, e do ponto de vista de um contexto maior no quadro da existência como um todo. Tá? É bem isso mesmo. Então, eu resumi da seguinte maneira. Assim, portanto, fica claro, assim, portanto, funciona a questão do livre-arbítrio e da ação do Eterno. O Eterno permite que o ser humano faça suas escolhas, mas utiliza tais escolhas para controlar o destino final do seu plano. Se os irmãos não tivessem vendido Yosef, o Eterno teria encontrado outra maneira de fazê-los descer ao Egito. Tá? Ou seja, pessoal, você tem o livre-arbítrio. Tá? O livre-arbítrio ele é uma realidade. Negar o livre-arbítrio, como algumas religiões tentam fazer, é muito complicado, uma vez que a causa e consequência das ações e as escolhas são muito bem relatadas e documentadas em toda a escritura do povo judeu. Tá? Inclusive a própria Torá fala que a vida e a morte está diante de nós devemos escolher a vida, ou seja, é uma escolha. Tá? Porém, o que a gente pode falar é que a escolha você faz, mas os desdobramentos o Eterno tem o controle. Eu costumo usar de um exemplo que o Shlomo aqui se referiu. É claro, pessoal, que toda analogia é limitada. Tá? Então, tem limites na minha analogia, mas é a analogia que eu mais gosto para explicar a questão do livre-arbítrio versus a questão da escolha pessoal. Tá? Então, imagina o seguinte, que você coloca um ratinho daqueles de laboratório num labirinto. Tá? E o labirinto tem uma saída. Ok? O que acontece? Aquele ratinho vai percorrer o labirinto, ele vai fazer N voltas, e ele pode ficar no labirinto quanto tempo ele quiser, ele pode ir e voltar o quanto ele quiser, pelo caminho que for, mas uma hora ele vai sair do labirinto. E a hora que ele vai sair do labirinto, ele vai sair por aquela saída, porque não tem outra. Tá? Então isso é um pouco análogo aí ao nosso livre-arbítrio. Você pode fazer acontecer, usar das suas escolhas, etc. No final das contas, o plano do Eterno vai se cumprir de um jeito ou de outro. Tá? Mas você vai sofrer as consequências das suas escolhas. O ratinho no labirinto, ele pode sair do labirinto com 1 minuto, ou ele pode sair do labirinto com 1 hora. Ele pode sair do labirinto tranquilo, numa boa, ou ele pode sair do labirinto exausto, acabado, porque ele foi para lá, foi para cá, quase desfalecendo. Né? São dois extremos aí. Por quê? Porque isso depende das ações dele dentro do labirinto, mas o resultado final está tudo orquestrado pelo Eterno. Tá? Ok? Então, essa é uma maneira de ver. Tá? No nível microscópico, né, que é o nosso nível, o nível do aqui e agora, como falou o Cláudio em outras palavras, tá? Você vai ver as escolhas. Mas se você olhar para o nível macroscópico, você percebe que o Eterno está conduzindo a humanidade numa determinada direção. Tá? Então, essa é a questão principal aí. Tá? Alguma dúvida, pessoal, com relação a isso? Tranquilo?
Então, veja, não era o fato de José reconhecer a mão do Eterno, né, fazendo ele parar no Egito, que significava que ele tinha isentado os irmãos. Até porque os irmãos não tinham nem ideia de que ele ia parar no Egito. Eles venderam, né, para mercadores que passavam ali, né, pelos midianitas, né, que passavam por ali. Então, né, ele podia ter ido parar na Arábia, ele podia ter ido parar em Midian, ele podia ter ido parar em um monte de lugar. Tá? Mas por que ele foi para o Egito, para aquele lugar, para a casa do Potifar, para parar na prisão, para o faraó chamar? Quer dizer, aí você vê a mulher. Tá? Bom, mas é o que eu falei, né? E se eles não tivessem vendido Yosef? De um jeito ou de outro, eles teriam descido ao Egito. Tá? O Eterno teria provido de outra forma. Bom, vamos falar da terra de Goshen aqui. Tá? Eu vou aumentar aqui um pouquinho o tamanho. Tá? Só para vocês terem uma ideia, tá? Qual foi a terra que foi entregue para eles? Tá? Foi a terra de Goshen. A terra de Goshen ele fica mais ou menos nesta região aqui, que está no mapinha, tá? Que eu acabei de circular. Tá? E vocês podem olhar, aqui tem uma foto da NASA do lado. Tá? Olhem como é fértil, tá? Porque vocês estão vendo os meandros do Nilo aqui, ó. Tá? O Nilo ele vai se dividindo em várias ramificaçõezinhas aqui. Tá? E olha como é verde essa região. Né? Compara, por exemplo, com a terra de Canaã. Olha Canaã aqui. Ó. E olha o Egito aqui. Tá? Então, essa é a questão. Tá? A Ruth está falando, eu acho complicado o livre-arbítrio com a ação do Eterno. É complicado, Ruth, porque você está falando de tentar entender uma coisa que é um atributo do Eterno, né? Tudo que se diz respeito a gente tentar entender a dinâmica do Eterno não vai ser fácil de entender, né? Por isso que eu falei, o máximo que a gente pode fazer é encontrar uma linguagem que nos permita ter algum entendimento. Aliás, é o que a Torá faz o tempo inteiro, né? Os nossos sábios falam, a Torá fala a linguagem do homem, né? Mas complicado, é claro que vai ser. Não tem, você está falando de entender, né, de entender o onipotente. Assim. É muito difícil. Né? O meu gato, até hoje, ele não entende que ele não ganha o Whiskas sachê todo dia, porque se ele ganhar o Whiskas sachê todo dia, ele fica com diarreia, ele passa mal e ele pode ficar doente. Né? Então, ele só ganha de vez em quando. Ele não consegue entender isso. Todo dia ele mia, ele chora, ele pede, né? Ele se joga no chão, ele faz malcriação, porque ele quer o Whiskas sachê. Ele não entende. Né? Então, ele não sabe que é para o bem dele. Se ele tivesse capacidade de falar a língua dos homens, ele teria esse entendimento e não se sentiria mal com isso. Né? Agora, não ficaria revoltado, etc. Então, se isso é a distância entre um gato e um ser humano, imagina uma distância infinitamente maior que entre você e o Eterno. Por isso que a gente tem dificuldade mesmo. Tá? Bom, então, reparem aqui, era uma terra bem fértil. Tá? Dá para ver esse mapa da NASA, que ele mostra muito bem. Tá? Então, essa é a região de Goshen. Tá? E por que o Yosef deseja que os seus irmãos habitem com ele na terra de Goshen? Tá? Você tem duas teorias dos comentaristas sobre isso. Né? Quais são as visões? Bom, a primeira visão é que o motivo principal seria porque era uma terra boa para o pasto. Né? A gente viu aqui, né, no mapinha, você pode perceber aqui que essa região do delta do Nilo é super fértil. Tá? Mas, então, essa é a visão de Rashi, do Rabino Yosef Bechor Shor e do Ralbag. Então, segundo eles, Goshen era uma região pouco habitada devido ao desprezo dos egípcios pela atividade de pastoreio. Era, todavia, uma região ótima para o pasto. Tá? Então, eles entendem que os egípcios não queriam muito a região de pasto porque eles tinham preconceito com pastores de rebanho. Tá? E um comentarista, tá, o Naor, ele ainda acrescenta que como o faraó teria recentemente adquirido muito rebanho na permuta por alimentos, ele precisaria de pastores, que eram escassos no Egito, dado ao preconceito com a profissão.
os irmãos poderiam assim ser úteis economicamente ao Egito. O que ele quer dizer com isso, pessoal? Mais adiante, a gente não leu isso ainda, mas mais adiante, nesta paraxá, vai ser dito que Faraó acabou tomando um monte de terra, né, em troca dos alimentos que ele cedeu para os egípcios. Então ele ganhou um monte de rebanho, ele ganhou um monte de terra, e ele precisaria de ajuda para administrar, e os filhos de Israel poderiam ser essa mão de obra, já que os egípcios não curtiam muito a profissão do pasto, tá? Do pastoreio, na verdade. Bom, a outra leitura do porquê que José pediu, né, para que eles fossem morar na região de Goshen, tá? É o distanciamento. Então tem outros comentaristas que entendem que o principal motivo não era nada disso, era outra coisa. Tá? Essa é a visão do Abarbanel, do Ralbag, do Abraham Sabá, do Rabi Eliezer Ashkenazi, do Flávio Josefo e do Rabino Samson Rafael Hirsch. Tá? Eles são da opinião de que o Yosef queria que a sua família ficasse longe da corte egípcia, tá? E das regiões de maior concentração demográfica. Então ele queria que os irmãos ficassem meio isolados. Então eles dizem que a terra de Goshen era um pouco mais isolada e que o Yosef queria então que eles ficassem isolados. Tá? E aí tem alguns desdobramentos dessa visão. O Abarbanel afirma que isso era para evitar que Faraó pudesse convocar a família ao serviço real e que a corte pudesse ser uma má influência para eles. Tá? Então, o que ele está dizendo aqui? Que o Faraó, naturalmente, como eles eram irmãos do Yosef, ele iria querer dar cargos de confiança para os irmãos. Eles iam fazer parte da corte real. E aí eles podiam ser influenciados por um mau comportamento. Porque a corte de Faraó, né, possivelmente era idólatra, talvez não tivesse uma moral muito elevada. Né? É muito comum você falar de devassidão quando você fala de corte, né, de uma corte real. Isso em qualquer período histórico. Tá? Bom, então essa é a opinião do Abarbanel. O Ralbag, o Abraham Sabá e o Rabino Hirsch, o Samson Rafael Hirsch, afirmam que o objetivo era evitar a assimilação. Então eles dão outro motivo. Eles acham que o Yosef não queria que eles se assimilassem. Tá? Eles se assimilassem. Tá? De modo que o povo de Israel não perdesse sua identidade nacional. Bom, tem um comentário aqui do Pereira. Shaul, o Egito podia ser fértil, porém a bênção espiritual estava sobre Canaã. Perfeito, Pereira. E tem uma questão interessantíssima da diferença entre Canaã e o Egito. A gente falou disso numa outra paraxá, que assim, o Egito ele não era tão dependente de chuva. Né? Ele tinha o rio Nilo que irrigava, né? E era raro você ter um período de seca muito severo. Tanto era raro que precisou Yosef administrar os recursos, que os egípcios não iam saber o que fazer. Então, o Nilo ter períodos de cheia, tá? Era algo comum e regular. Então a terra era irrigada pelo Nilo. Canaã não. Canaã você não tem nenhum grande rio. Você tem o Rio Jordão descendo ao lado ali. Tá? Mas de lá para dentro você não tem nada. Tá? Então é uma terra que depende da chuva. Tá? E aí, como dependia da chuva, do Eterno mandar chuva, a dependência do Eterno era muito maior. Né? Então, por isso que em Canaã você tinha que ter a bênção do Eterno. Se eles não tivessem a bênção do Eterno, ia ter seca, eles iam morrer de fome, etc. Né? Então, é uma terra onde a dependência do Eterno seria muito maior. Tá? Bom, então aqui a questão, voltando para a questão da assimilação, eles entendem que o Yosef não queria que eles perdessem a sua identidade enquanto nação, enquanto povo, enquanto uma família que tinha uma promessa. E o Ralbag afirma ainda que Yosef desejava evitar que atos de xenofobia
pudessem ser praticados contra a sua família, especialmente considerando que os egípcios abominavam pastores. Tá? Então, eles acham, o Ralbag acha que o Yosef queria colocar eles mais isolados, para eles não sofrerem preconceito dos egípcios, né? Preconceito contra estrangeiro, principalmente em época de crise. Né? Você tem uma época de crise, tem um monte de estrangeiro numa determinada região, os estrangeiros começam a ser alvo de preconceito, e que o Yosef queria evitar isso. Tá? A Águida fez uma pergunta, por que uma terra boa dessas nas mãos de um idólatra? Olha, Águida, aí eu não sei dizer, só o Eterno saberia dizer, eu não me arriscaria a responder essa pergunta. Tá? Infelizmente, tem coisa que é um mistério para a gente, né? Bom, vamos continuar então. Ele fala assim, ó. Então agora, quanto a ti, né, então lembrando, né, que esse é o faraó falando. Quanto a ti, dá-lhes esta ordem, fazer assim, levai da terra do Egito carros para que vossos filhos pequenos e vossas mulheres, para vossos filhos pequenos e vossas mulheres, tomai vosso pai e vinde. Não tenhais nenhum pesar pelo que ardes, porquanto será vosso o que houver de melhor na terra do Egito. Assim fizeram os filhos de Israel. José lhes providenciou carros conforme a ordem de Faraó, e lhes deu provisões para a viagem. E a cada um deles deu uma roupa de festa, mas a Benjamim deu 300 ciclos de prata e 5 roupas de festa. Pessoal, 300 ciclos de prata era coisa pra caramba, tá? Se a gente for pegar e ver que o Yosef, ele foi vendido, salvo engano, tem uma informação de que ele teria sido vendido por algo da ordem de 20 ciclos de prata. Um tempo depois a gente vê o ciclo de prata, que se refere a uma pessoa, sendo 30. Tá? Então, assim, 300 ciclos de prata, você podia comprar no mínimo 10 escravos ali. Pra vocês terem uma ideia do valor. Tá? Então, um valor altíssimo. A seu pai enviou 10 jumentos carregados com os melhores produtos do Egito e 10 jumentas carregadas de trigo, pão e víveres para a viagem de seu pai. Depois despediu seus irmãos que partiram, não antes que lhes dissesse, não vos exciteis no caminho. Eles subiram e chegaram à terra de Canaã, à casa de seu pai Jacó. Eles lhe anunciaram, José ainda vive, é ele quem governa toda a terra do Egito. Mas seu coração não palpitava, pois ele não acreditava. O Jacó, que passou todo esse tempo duvidando se o Yosef estava realmente morto, agora ele não acredita. Né? Não, pera lá, o que vocês estão me dizendo que além do meu filho estar vivo, ele é vice-rei do Egito? Como assim? Né? Então ele não acreditava. Né? Ele ficou meio em choque. Entretanto, quando repetiram todas as palavras que José lhes dissera, quando viu os carros que José enviara para levá-lo, então reanimou-se o espírito de seu pai Jacó. Tá? Bom, na pergunta da Shaul, o Eterno não poderia ter evitado a ida da família de José ao Egito e colocado José para alimentá-los durante o período da seca, para que futuramente eles não se tornassem escravos do rei do Egito? Poderia, aos Elias. Havia todo um propósito ali. Tá? E não se esqueça do seguinte, os irmãos venderam José de escravo. Tá? Então, o fato deles depois se tornarem escravos, né, eu creio que tem uma questão aí também de uma lição a ser aprendida com relação às consequências. Tá? Fora os planos de Israel, né, os planos do Eterno para Israel, né, de levá-los, né, tinha uma profecia para Abraão, como lembrou Cláudio, levá-los pelo deserto, prepará-los para ser uma nação. Tá? Eles precisavam, a gente falou disso quando falamos numa paraxá do porquê que o povo de Israel precisou levar 40 anos. Eles precisaram levar 40 anos para adquirir os atributos, né, a dureza de pele, né, a pele grossa
como o pessoal fala, para se tornarem uma nação de guerreiros, porque senão eles seriam destruídos pelos outros povos. Talvez, Auzelito, se isso não tivesse acontecido, talvez Israel tivesse sucumbido em meio aos outros povos, porque eles estariam ali abastados, eles estariam ali muito confortáveis, os outros povos iam ver, iam cair de pau em cima deles. Percebe? Tem muita coisa que poderia acontecer e que a gente não tem nem ideia. Tá? Então, a gente confia que o Eterno fez o que era melhor para o povo, mesmo que no caminho tivesse percalços. Tá? Bom, então, não sei se te respondi, mas é o que eu tenho para hoje, né, para te falar. Bom, aí olha que interessante, ele fala, então reanimou-se o espírito, tá? O que ele quer dizer com reanimou-se o espírito? Tá? A palavra espírito, né, no hebraico, né, pessoal, você tem a palavra nefesh significa vitalidade, é traduzida como alma, né, mas tem a ver com vitalidade. E a palavra espírito, ruach, né, tem a ver com uma inspiração, uma motivação. Tá? Então, aqui quer dizer que ele ficou motivado, ele ficou bem alegre. Tá? E Israel disse, basta, José, meu filho, ainda está vivo, que eu vá vê-lo antes de morrer. Então, ele fala, então eu vou, meu filho está vivo, então eu vou. Israel partiu com tudo que possuía. Chegando a Bersabeia, né, Beer-Sheva, ofereceu sacrifícios ao Elohim de seu pai Isaque. E Elohim disse a Israel numa visão noturna, Jacó, Jacó, e ele respondeu, eis-me aqui. Elohim retomou, eu sou El, o Elohim de teu pai. Não tenhas medo de descer ao Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Eu descerei contigo ao Egito, eu te farei voltar a subir. E José fechará os olhos. Te fechará os olhos. Tá? Bom, Auzelita, a gente não pode também deixar de levar em conta a responsabilidade de Israel. Israel era e ainda é um povinho bem teimoso. Eu falo isso, eu sou judeu, então não tenho problema nenhum de falar isso. Tá? A gente ainda tem problemas para andar em obediência ao Eterno, mesmo depois de muitos anos. Então a gente aprontou muito também. Né? A gente idolatrou, a gente não andou em conformidade com os preceitos do Eterno, a gente cometeu injustiça social, a gente assimilou coisas, né, de práticas abomináveis dos outros povos. Então a gente aprontou um monte também. Né? Foi ingrato com o Eterno, procurou o Eterno na hora de perigo e depois esqueceu dele. Né? A gente, digo o povo de nós, o povo de Israel, né? Ao longo aí dos séculos e séculos que se passaram, né? Isso só no Tanar, fora depois. Tá? Só na Bíblia hebraica, fora depois, fora do período depois. Tá? Então, tem a ver, tudo bem, o Eterno está querendo também, né, nos depurar pelas nossas experiências, o Eterno está querendo nos ensinar, né, querendo que a gente amadureça, mas tem também uma questão aí que é das consequências das nossas escolhas. Tá? Isso não pode ser deixado de lado. Bom, mas vamos voltar aqui então para a questão. Então Jacó ele sai correndo, aí chega em Bersabeia, ele resolve oferecer um sacrifício. Né? Não parece meio estranho? Né? Ele está morrendo de ansiedade de ver o filho. Aí ele chega em Bersabeia, ele resolve oferecer um sacrifício. Né? Por que Bersabeia? E por que ele resolve parar? Está numa ansiedade danada. Pense se você estivesse sem ver o seu filho 20 anos. Né? Você pararia para fazer um ritual de sacrifício? Né? Ou você pensaria, não, eu ofereço sacrifício na hora que eu chegar. Tá? Então, por que ele parou em Bersabeia? Tá? Então, vamos entender. Mas primeiro vamos entender um pouco o que é Bersabeia, né? Ou Beer-Sheva. Né? Beer-Sheva, literalmente, né? O poço do juramento. Tá? Beer, né? Poço, Sheva, juramento. Tá? Então, desde a antiguidade, né? Bersabeia, Beer-Sheva,
era a cidade mais importante da região do Negev, tá? Do deserto do Negev. Então eu coloquei uma foto aqui para vocês verem, tá? As escavações. Bersabeia, né, foi encontrada, as ruínas, né, que comprovam que realmente essa foi uma cidade habitada nos tempos bíblicos, que comprovam que a Bíblia não é conto de fadas, né, mas que realmente é um relato de algo que aconteceu naquela região. Né? Bersabeia é uma dessas provas. Tá? Isso foi encontrado, então essas são as ruínas da cidade, né? E vocês podem observar, era muito comum que cidades, nos tempos antigos, ficassem em cima de relevos mais altos, né? Porque isso permitia defender melhor dos inimigos. Tá? Então, a maioria dessas cidades que vocês veem por aí, elas são nos montes, né, nas regiões, nos planaltos, nas regiões mais altas, justamente para poder permitir uma defesa melhor. Tá? E ele fica ao sul de Hebron, como lembrou muito bem, né, o meu estimado amigo Yankele. Shabbat Shalom, Yankele. Então, eu gosto de chamar, segundo ele, eu gosto de chamá-lo de um apelido ashkenazi para eu não me sentir sozinho, né? Good Chaves. Então Beersheba, né, era uma região importante porque era um polo de ensino do monoteísmo estabelecido pelos patriarcas. Tá? Então, os patriarcas, Abraão, Isaac, eles tinham estabelecido locais onde eles ensinavam o monoteísmo. Tá? Isso aconteceu. Isso, você tem uma expressão idiomática nas escrituras que fala um pouco sobre isso. Tá? A gente vai ver logo em seguida. Tá? Então, aqui do lado tem um mapinha, tá, de como é que foi a migração da família. Eles vieram de Hebron, aqui de Hebron, tá, que fica paralelo ao Mar Morto. Isso que vocês estão vendo aí é o Mar Morto. Tá? Jerusalém estaria mais ou menos aqui. Só para vocês terem uma noção. Onde eu botei o pontinho vermelho é Jerusalém. Tá? Ou talvez um pouquinho mais acima, mas é mais ou menos nessa região aqui. Tá? Para baixo você vai ter o deserto da Judéia, para cá você vai ter, né, aqui na região do Negev, o deserto, né, aqui na região de Beersheba, o deserto do Negev. Tá? Então eles fizeram essa trajetória aqui até Goshen, até a região de Goshen. Tá? E o Moshe Shammai, ele fala assim, quando nos é dito que Jacó ofereceu sacrifícios em Beerseba, o texto não menciona que ele construiu um altar. Tá? Isso é relevante, pessoal, porque em vários lugares onde é dito que os patriarcas ou outros, até os profetas, ofereceram sacrifício, eles construíram altares. Tá? E o texto aqui não fala isso. Tá? Então aí ele diz assim, é possível que ele tenha usado o altar que o seu pai lá construíra. O Isaac já tinha construído um altar em Beerseba. Tá? Que tornaram, então, um centro para a promulgação dos novos valores religiosos que os patriarcas ensinavam. Uma questão conotada na afirmação associada com aquele altar. E ele invocou o nome do Eterno. Quando vocês leem que alguém invocou o nome do Eterno na narrativa bíblica, tá? Isso significa o quê? Que ele estabeleceu ali um local de culto ao Eterno. Tá? Esse é o sentido da expressão invocou o nome do Eterno. E às vezes você vê isso no meio do tempo, mas para que ele invocou o nome do Eterno? Não estava nem num período de dificuldade, não estava precisando de ajuda nem nada. Não, invocar o nome do Eterno significava isso. Ele estabeleceu um local onde o Eterno era invocado. Essa é uma expressão idiomática semita. Tá? Então, por que o Jacó... por que Jacó ele parou ali? Tá? Vamos entender agora. Tá? Então tem mais um comentário aqui do Moshe Shammai. Diz assim, quando atingiu Beerseba, ofereceu sacrifícios ao Elohim de seu pai Isaac. O desenvolvimento dessa expressão pode indicar que Jacó estava pensando naquela ocasião acerca do mandamento que o Eterno deu a Isaac numa situação análoga à que ele estava naquele momento. Tá? Então, vamos entender. Vamos ler o próximo parágrafo. Durante uma fome, quando Isaac começou a viajar para o Egito,
como seu pai fizera antes dele durante uma fome, enquanto estava em Gerar, o Eterno apareceu a ele e o instruiu: não desças ao Egito, peregrina nesta terra e serei contigo e te abençoarei. E multiplicarei a tua descendência e darei à tua descendência todas estas terras, e por meio delas serão benditas todas as nações da terra, porquanto Abraão obedeceu a minha voz. Tá? Aí ele vai falar, ao longo de sua vida, Isaac nunca deixou a terra. Deveria agora Jacó deixar a terra? O que seria da herança de Abraão e Isaac e o compromisso divino de estabelecer uma nova nação através da descendência deles? Seria apropriado abandonar a base que tinham obtido na terra prometida? Seus descendentes permaneceriam como uma unidade no Egito? Como voltariam a se restabelecer em Canaã? Tudo isso estava passando na cabeça de Jacó. Tá? Aparentemente, em resposta direta a esses medos, naquela noite o Eterno concedeu a Jacó uma visão profética, dizendo: não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação, e descerei contigo ao Egito, e certamente na verdade falando aqui da descendência dele, né, farei tornar a subir, direcionado às suas dúvidas. O que ele está querendo dizer aqui, pessoal? Ele está querendo dizer o seguinte: Jacó estava empolgadão. Tá? E aí, vamos voltar para o mapinha aqui. Tá? Jacó foi aqui de Hebron até Beersheba, né, empolgadaço, tá? Porque ele ia ver o filho dele. Na hora que ele chegou, né, em Beerseba, né, Bersabeia, o que aconteceu? Provavelmente ele ali fez uma parada, né, para poder os animais descansarem, ou para passar a noite, ou alguma coisa do gênero. Tá? E ali ele se lembrou do altar que Isaac tinha construído e que o Eterno tinha dito para Isaac não ir para o Egito. E aí ele ficou dividido. Tá? Então, Jacó ficou dividido. Será que eu vou ou não vou para o Egito? Afinal, o Eterno tinha falado para Isaac não ir para o Egito. Será que então eu também não posso ir? Eu não devo ir? Será que se eu for, eu não estou confiando no Eterno e na promessa dele de me sustentar? Né? Mas, por outro lado, eu quero ver meu filho, eu estou aqui, está nessa seca danada, né? Vai ter mais 5 anos de fome. O que eu vou fazer? Era comum, pessoal, tá? Era comum que as pessoas da região ali de Canaã fossem para o Egito em tempos de seca, porque o Egito, por causa do rio Nilo, é abundante em alimentos. Tá? Então era comum. Tanto é que isso permitiu que o Egito tivesse uma ascendência na região. Tá? Aqueles povos cananeus que Josué depois derrotou, tá? Na conquista da terra, era tudo servo do Egito. Tanto é, em dado momento, até tem uma carta, né, que já foi encontrada, direcionada a Faraó, rei do Egito, por um desses povos cananeus, dizendo que os hebreus estavam arrebentando com tudo e daqui a pouco não ia ter terra sujeita ao Egito. Tá? Então, até isso de achado arqueológico teve. Então, o Egito tinha muita ascendência sobre essa região. Por quê? Porque esse pessoal aqui vinha comprar alimento no Egito. Tá? É só olhar para aquele mapa que a gente viu na página 7 que você consegue entender. Olha Canaã aqui, ó. Né? Tem algum verde, mas é pouco. Olha a diferença para o Egito aqui. Tá? Então, por isso, o Egito estabeleceu uma dependência até econômica, né, quer dizer, os cananeus ficaram em dependência econômica para com o Egito. Tá? Bom, vamos seguir então. Então, o Eterno, ele fala, não, pode ir, Jacó, não fica com medo não, que vocês vão sair do Egito, tá? Mas pode ir. Jacó partiu de Bersabeia e os filhos de Israel fizeram seu pai, que é seu pai, Jacó, seus netos e sua mulher, subir nos carros que Faraó enviara para levá-lo.
talvez até eles tenham se encontrado em Bersabeia, porque ele mandou os carros, talvez os carros tivessem ficado ali em Bersabeia. Tá? Eles tomaram seus rebanhos e tudo que tinham adquirido na terra de Canaã e vieram para o Egito. Jacó e todos os seus descendentes com ele. Seus filhos, os filhos de seus filhos, suas filhas, as filhas de seus filhos. Todos os seus descendentes, ele os levou consigo para o Egito. Tá? Então, ele levou todo mundo ali, os filhos, os netos, todo mundo. Tá? Aí aqui a Torá vai falar o nome de todo mundo. Eu não vou ler em público o nome de todo mundo. Tá? Vocês podem depois olhar isso daí no conforto do lar de vocês. Tá? Eu vou pular a parte aqui da genealogia. Tá? E vou direto aqui, tá? Para esse trecho aqui. Ó. A partir do 26. Os que vieram com Jacó para o Egito, seus descendentes, sem contar as mulheres dos filhos de Jacó, eram ao todo 66. Os filhos de José, que nasceram em número de 2, total de pessoas da família de Jacó que vieram para o Egito, 70. E aí vem aquela questão, por que do número 70? Esse número, pessoal, não é por acaso, tá? Não, é porque aí você tem que contar, são 66 filhos de Jacó, mais 2 filhos de Yosef, 68, mais o Jacó e o Yosef. Então você tem 70 no total, certo? Tá? Então, a conta fecha quando você conta Jacó e José. Certinho? Bom, então, pessoal, o que acontece? Por que 70? Tá? O número 70, ele é um número significativo. A gente tem que sempre lembrar o seguinte, quando a Torá traz números, muito mais importante do que a quantidade é a mensagem do número. Tá? Frequentemente, os números na Bíblia são arredondados, frequentemente os números na Bíblia são ordens de grandeza com algum algarismo significativo em termos de mensagem, né? Isso quando não são simbólicos totalmente. Tá? Por quê? Porque isso era a realidade da cultura semita. A gente não pode ler as escrituras né, do povo judeu, peça do século XXI Ocidente. Tem que entender dentro da lógica que era a lógica deles. Tá? E essa coisa de precisão milimétrica matemática, isso é uma coisa da nossa cultura, não é da cultura deles. Então vamos entender por que 70 almas. Tá? Então a Torá nos diz que 70 almas desceram ao Egito, da casa de Jacob. Tá? Parênteses, alma, às vezes a palavra nefesh é usada como sinônimo para pessoa. Tá? A alma que pecar morrerá. Né? Então é a pessoa que pecar morrerá. Né? Então, estiveram na cidade dos seus inimigos e morreram 20 almas, quer dizer, morreram 20 pessoas. Muitas vezes a palavra é usada como sinônimo para pessoa. Tá? Bom, então o número 70 traz um simbolismo especial. Na cultura semita, vamos entender o seguinte, o número 70 é um número composto, ele é 7 vezes 10. Tá? Na cultura semita, o número 7 denota um ciclo completo ou perfeito. Não é perfeição da pessoa, mas é perfeição numérica. Tá? É um ciclo completo. A gente pode lembrar dos 7 dias da criação, a gente pode lembrar dos 7 anos do ciclo da Terra, etc, etc. De onde vem essa ideia de um ciclo completo ou perfeito? Existem 2 teorias. Uma teoria é de que isso tem a ver com as fases da Lua, tá? Porque o ciclo da Lua, o mês lunar tem ao total 28 dias e meio. É o tempo que a Lua leva, tá? Para poder se repetir. Tá? Então, o mês, aliás, até hoje, o nosso mês tem a ver com a Lua. Tá? Então, é claro que hoje deu-se essa associação, mas originalmente os meses vieram de observar quanto tempo levava, quantos dias levava para uma fase da Lua se repetir. E leva 28 dias e meio.
Ou seja, cada fase da Lua, né, quarto crescente, quarto minguante, Lua nova, Lua cheia, tem aproximadamente 7 dias. Tá? Então, dizem alguns que esse simbolismo do 7 como um ciclo completo vem de observar as fases da Lua. Tem uma outra teoria que, na verdade, quando eles olhavam para o céu, a quantidade de astros maiores que eles conseguiam ver mais do que um pontinho luminoso, eram 7, contando o Sol e a Lua. Tá? Aí tem Sol, Lua, Vênus e mais outros que eles conseguiam ver. Então eles indicam que o 7 representava o todo. Tá? Então você tem essas duas conotações aí. Então normalmente indica um ciclo perfeito ou completo. E o número 10? O número 10 é indicativo de perfeição. Tá? Você tem 10 dedos, você tem, né, as mãos bem formadas, etc. Tá? Então você tem os 10 ditos do Eterno, né, que identificam o quê? Identificam justamente um códice que é usado para a perfeição humana, para o aperfeiçoamento do ser humano. Tá? Então 10 ele tem essa ideia de perfeição. Quando você junta 10 com 7, tá, você tem 60. Isso indica o quê? Indica uma era completa, ou seja, se concluiu perfeitamente uma fase, tá? de alguma coisa. Você pode perceber, por exemplo, a Torá fala dos 70, salvo engano, descendentes de Noé. Tá? E aí, a partir daí, ele vai falar da história de outras coisas, vai falar da história de Abraão. Então, terminou aquele ciclo. Tá? Outros entendem que o 70 traz uma ideia de universalidade. Tá? Por quê? Que aí, se você já viu o 7 como uma totalidade, a totalidade perfeita é uma totalidade universal. Por isso, era comum eles falarem das 70 nações. Tá? Quando você vê os 7 anos, sobre quem Moisés impôs as mãos, ali, isso é simbólico. Por que é 70 e não é 69? Né? Por que é 70 e não é 71, 72? Tá? Por uma razão muito simples. Porque o povo iria ver, quando Moisés impôs as mãos sobre os anciãos, né, sobre a primeira corte mosaica, o primeiro sinédrio, né, que foram lá os anciãos de Israel, os 70 anciãos, e houve uma transferência de autoridade, o que ele está dizendo? Para o povo, como é que o povo veria isso? A era de Moisés tinha chegado à sua conclusão. Estava começando uma nova era. Tá? E aqui é exatamente isso. Tá? Termina a era dos patriarcas. Tá? Então, esse é o sentido aqui. Tá? E aí o Moshe Shammai ele fala, 70 era um número distinto no Antigo Oriente Médio, uma convenção simbólica adotada pela Torá para determinados propósitos. Aqui significa que o plano era eminente e uma unidade significativa. Essa conta servirá como ponto de referência para comparação futura, ou seja, foi a partir daqui que Israel virou nação. Tá? Aqui se encerrou a fase família e Israel começa a ser uma nação, começa a ser um povo. Tá? Porque antes Israel era uma família, não era um povo. Tá? Ok? Ficou claro, pessoal, a questão do número 70? Tá? Bom, você tem até um outro elemento que aparece também na Torá, salvo engano, acho que é quando quem está falando é Tubal-Caim, ou Lameque, talvez, que ele usa a expressão 70 vezes 7, né? E aí você tem, se 70 é uma era completa, 7 vezes uma era completa são todas as eras. Então uma maneira de falar infinitamente, tá? Então, se você quer dizer que, né, algo deve se repetir infinitamente, então era dito assim isso no livro de Gênesis, né, em Bereshit. Tá? Eu lembrei disso agora. Bom, então, pessoal, vamos lá, vamos continuar. Aí ele fala, Israel enviou
Judá na frente a José para que este comparecesse diante dele em Góshen, e eles chegaram à terra de Góshen. José preparou seu carro e subiu ao encontro de seu pai Israel em Góshen. Ao vê-lo, lançou-se ao seu pescoço e, beijando-o, chorou longamente. Israel disse a José: agora posso morrer, depois que vi teu rosto e que ainda estás vivo. Então José disse a seus irmãos e à família de seu pai: vou subir para comunicar ao faraó e lhe dizer: meus irmãos e a família de meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram para junto de mim. Estes homens são pastores, eles se ocupam com rebanhos, e trouxeram suas ovelhas, seus bois e tudo o que lhes pertence. Assim, quando o faraó vos chamar e vos perguntar qual é a vossa profissão, vós respondereis: teus servos se ocupam de rebanhos, desde a mais tenra idade, agora, tanto nós como nossos pais. Deste modo podereis permanecer na terra de Góshen. Então, a estratégia do José, né, do Yosef. Com efeito, os egípcios têm horror aos pastores. Foi, pois, José comunicar ao faraó: meu pai e meus irmãos, disse ele, chegaram da terra de Canaã com suas ovelhas e seus bois e tudo o que lhes pertence. Eis que estão na terra de Góshen. Por que a Torá repete aqui? Por ênfase, tá? Por quê? Porque a terra de Góshen vai ser muito importante quando da saída do povo do Egito. Tá? Ele tomara 5 de seus irmãos e os apresentou a Faraó. Este perguntou a seus irmãos: qual a vossa profissão? E eles responderam: teus servos são pastores, tanto nós quanto nossos pais. Eles disseram também a Faraó: viemos habitar nesta terra porque não há mais pastagem para os rebanhos de teus servos. A fome, com efeito, assola a terra de Canaã. Permite agora que teus servos fiquem na terra de Góshen. Então Faraó disse a José: que eles habitem a terra de Góshen, e se sabes haver entre eles homens capazes, põe-nos administradores de meus próprios rebanhos. Então Faraó pediu para eles administrarem até os rebanhos dele. Jacó e seus filhos vieram ao Egito junto a José. O Faraó, rei do Egito, sabendo disso, disse a José: teus pais e teus irmãos vieram para junto de ti. A terra do Egito está à tua disposição. Estabelece teu pai e teus irmãos na melhor região. Então José introduziu seu pai Jacó e o apresentou a Faraó, e Jacó saudou a Faraó. Faraó perguntou a Jacó: quais são teus anos de vida? E Jacó respondeu a Faraó: os anos de minha peregrinação sobre a terra são 130. Os meus anos foram breves e infelizes, e não atingiram a idade de meus pais, os anos da peregrinação deles. Isso é muito interessante, pessoal. Tem muita gente que pensa o seguinte: não, se eu servir ao Eterno, vai ficar tudo bem, minha vida vai ser mar de rosas, vai ser beleza, vai ser linda, maravilhosa, bonita, gostosa e cheirosa, vai dar tudo certo para mim, não vou ter tristeza nenhuma, não vou ter aborrecimento nenhum, etc, etc, etc. E aí, então, o que acontece? Aqui a gente tem justamente um indicativo de que a coisa não era bem desse jeito. Tá? Não, Oselita, no momento ainda não. Tá nos planos para o ano que vem, talvez, tá? Mas ainda não. No momento ainda não. O que a gente tem está lá no Facebook. A gente tem o grupo no Facebook, né, que você pode depois passar para eles. Tá? Alguém quiser colocar o link, pode colocar. Bom, aí ele fala assim, então ele falou, né, para Faraó que a vida dele foi muito difícil. Tá? Isso é importante a gente entender, né, que, assim, se você segue ao Eterno, o Eterno vai ter um propósito para você, para a sua vida. Havia um propósito para a vida de Jacó. Ele não passou por acaso. Então, assim, nada do que aconteceu ou do que viria a acontecer com Jacó foi por acaso. Nada do que aconteceu ou acontecerá ou está acontecendo com você é por acaso. Tudo tem um propósito, tá? Mas não quer dizer que a sua vida será fácil. Tá? Quer dizer que talvez até mesmo nas suas dificuldades haverá um propósito, haverá um sentido para isso. Muita coisa você vai conseguir perceber chegando no final da vida, né, olhando para trás, fazendo uma retrospectiva, falando: puxa, eu tinha que ter passado por isso por causa daquilo.
Outras coisas você provavelmente só conseguirá entender na sua próxima existência, né? Talvez na ressurreição, ou seja lá como for a próxima existência. O judaísmo não é muito dogmático com relação ao que acontece após a morte, né? Mas entende-se que a vida é um ciclo, né? Aliás, esse é um princípio da física, né? A gente sabe que matéria é energia, nada se perde, né? No universo tudo se transforma, tudo se renova. Então a gente sabe que essa vida, né, irá se transformar, irá se renovar. Ninguém voltou para poder dizer para a gente, olha, é desse jeito, né? Mas o importante é que é o seguinte, se você não entender agora, em algum momento você vai entender, tá? Bom, aí então, né, Jacó saudou o faraó e despediu-se dele. Tá? E a parte final, né, do texto, deixa eu ver se já... Não, ainda não. Então vamos falar aqui da última parte. Estamos indo agora para o último trecho aqui do nosso estudo. José estabeleceu seu pai e seus irmãos e lhes deu uma propriedade na terra do Egito, na melhor região, a terra de Ramsés, como ordenara o faraó. A gente viu no mapinha lá onde fica. E José providenciou o pão para seu pai, para seus irmãos e para toda a família de seu pai, segundo o número de seus filhos. Então José é que proveu para todo mundo. Tá? Não havia pão em toda a terra, pois a fome tornara-se muito dura, e a terra do Egito e a terra de Canaã desfaleciam de fome. Agora, olha o que vai acontecer aqui. Isso aqui é meio surpreendente. Tá? Muita gente passa batido pelo que vai acontecer agora, mas se vocês perceberem, é uma narrativa um tanto quanto curiosa. Tá? José reuniu todo o dinheiro que se encontrava na terra do Egito e na terra de Canaã em troca do mantimento que se comprava e entregou esse dinheiro ao palácio do faraó. Até aí tudo bem. Quando se esgotou o dinheiro da terra do Egito e da terra de Canaã, todos os egípcios vieram a José dizendo, dá-nos pão, porque deveríamos morrer sob tua vista, pois não há mais dinheiro. Então disse José, trazei vossos rebanhos e vos darei pão em troca de vossos rebanhos. E se não há mais dinheiro. Eles trouxeram seus rebanhos a José, e este lhes deu pão em troca de cavalos, de ovelhas, de bois e de jumentos. Naquele ano ele os sustentou de pão em troca de seus rebanhos. Quando terminou aquele ano, no ano seguinte, voltaram a ele e lhe disseram, não podemos ocultá-lo a meu senhor. Esgotou-se, na verdade, o dinheiro e os animais já pertencem a meu senhor. Nada mais resta à disposição de meu senhor, senão nossos corpos e nosso terreno. Por que deveríamos morrer sob a tua vista, nós e nosso terreno? Compra-nos, pois, a nós e nosso terreno em troca de pão, e nós seremos com o nosso terreno os servos de Faraó. Mas dá-nos semente a fim de que vivamos e não morramos, e o nosso terreno não fique desolado. Comprou assim José para o Faraó todos os terrenos do Egito, pois os egípcios venderam cada qual o seu campo, tanto os impelia a fome, e o país passou às mãos do Faraó. Quanto aos homens, ele os reduziu à servidão de uma extremidade à outra do território egípcio. Somente o terreno dos sacerdotes ele não comprou, pois os sacerdotes recebiam uma renda do faraó e viviam da renda que recebiam do faraó. Por isso não tiveram que vender seu terreno. Depois José disse ao povo, agora, portanto, eu vos comprei para faraó, com o vosso terreno. Eis aqui as sementes para semear vosso terreno. Mas das colheitas deveis dar uma ao faraó, e as outras 4 partes serão vossas, para a semeadura do campo, para o vosso sustento de vossa família, para que comam vossos filhos. Eles responderam, tu nos salvaste a vida, achemos graça aos olhos de meu senhor, e seremos os servos do faraó. José fez disso uma regra que vale ainda hoje para todos os terrenos do Egito. Ainda hoje e ainda no momento em que a Torá foi escrita, obviamente, né? Já até a época de Moisés.
A quinta parte é depositada para o faraó. Só o terreno dos sacerdotes não ficou sendo do faraó. Assim Israel estabeleceu-se na terra do Egito, na região de Goshen. Aí eles adquiriram propriedades, foram fecundos e se tornaram muito numerosos. Ora, vocês não acharam estranha a atitude de José? Alguém achou estranho? Quer dizer, ele recolheu da colheita dos egípcios durante o ano da abundância. Tudo que sobrou, o Jacó recolheu. Perdão, Jacó não, José. José recolheu e guardou da colheita dos próprios egípcios. Quando acabou a colheita, aí os egípcios vieram, ele vendeu aquele excedente da colheita, que era da colheita dos próprios egípcios. Aí acabou o dinheiro, aí ele só deu comida em troca dos animais. Aí acabaram os animais, aí os próprios egípcios ofereceram a terra e eles ficarem servindo a Faraó. Por quê? Porque a terra já não era mais deles. Então eles seriam como que trabalhadores assalariados, entre aspas, na terra. Né? Não parece estranho você pensar isso? Tá? Assim, José fazendo isso. Como é que os comentaristas entendem isso aí? Porque essa é uma questão, né, parece assim uma baita de uma maldade, né? da parte de José. Mas vamos lá, vamos então dar uma olhada nisso. Tá? Pode ser que ele tenha comprado, né? Pode ser que ele tenha, num primeiro momento, comprado esses alimentos dos egípcios. Isso é possível. Né? Mas ainda assim, né, parece uma coisa um tanto quanto cruel. Porque depois ele vendeu, ele pegou todo o dinheiro, ainda pediu gado, né? E aí depois ainda ficou com as terras e com a servidão dos egípcios. Tá? Mesmo que ele tenha comprado, né, o estoque dos egípcios, ainda assim, né, parece que ele usou da necessidade para se dar bem. Como é que se entende isso, então? Então aí tem algumas possibilidades de interpretação, tá? Que são as seguintes. A primeira delas é a que a Rashi comentou, é preocupação com a família. Tá? Então Rashi entende que Yosef fez isso por preocupação com a família, uma vez que todas as terras do Egito estavam sendo redistribuídas, os recursos compartilhados, e todos eram servos de Faraó, sua família não chamaria atenção em meio aos demais. Ou seja, para o Rashi, esse rebaixamento dos egípcios colocou eles e os israelitas em pé de igualdade. Tá? Né? Os israelitas eram servos, não tinham terra, não tinham nada, mas também naquele momento ninguém tinha terra, ninguém tinha nada. Então, por isso, ele teria feito isso. Ele teria feito isso em prol dos israelitas. Tá? Essa é uma possibilidade interpretativa. A segunda possibilidade interpretativa, que foi designada aí, né, pelo Shadal, pelo Rabino Samson Rafael Hirsch, pelo Shemuel Ben Hofni Gaon e pelo Narmanides, pelo Ramban. Esses entendem que a passagem indica que Yosef foi sábio na administração dos recursos, haja vista que a fome e a escassez poderiam levar ao abuso de poder por parte dos detentores dos recursos, revoltas por saques, etc. Ao centralizar a administração desses recursos, Yosef fez aquilo que era melhor para o povo egípcio. Tá? Quem já assistiu algum tipo de série de ficção pós-apocalíptica, né, seriado de TV, já viu isso, né, assim, que você tem num primeiro momento, quando começa a ter escassez de comida, né, um começa a roubar o outro, um mata o outro, um quer se beneficiar porque está numa posição de poder, porque tem algum recurso, né, e então o Yosef teria feito isso, né, para quê? Para que ele próprio pudesse administrar e evitar revolta popular, evitar que surgissem, né, alguns bambambãs no Egito que quisessem ficar com as terras e maltratar o povo, evitar saque,
evitar um monte de coisa. Então, que o José teria feito isso para evitar desgraça. Que se ele não tivesse feito isso, seria muito pior. Tá? Então, essa é a ideia que alguns trazem. Tá? Que foi uma sabedoria da parte de Yosef. É uma possibilidade bem concreta. Tá? Por quê? Porque você vê isso acontecendo onde falta comida, né? onde tem esse tipo de situação de falta de recursos, realmente dá muita confusão. Dando tudo na mão de Yosef e do faraó, ninguém ia ter a ousadia de fazer isso, porque ia se colocar contra o faraó, e o faraó era dono de tudo. Tá? Bom, tem uma terceira leitura. A terceira leitura, que é do Abraham, né? Abraham Maimonides, filho do Maimonides, do Ralbag e do Philon. Né? O Philon, que era aquele comentarista, ele é um pouco helenizado, mas ele, né, tem bastante texto do Philon por aí. Tá? Eles entendem que Yosef agiu tão somente em lealdade a Faraó. Ou seja, né, em suma, ele fez o que era melhor fortalecer o governo do Faraó diante da situação. A preocupação com o bem-estar dos egípcios, embora estivesse presente, era secundária à sua lealdade ao rei do Egito. Ou seja, esses comentaristas eles acham o seguinte, que José estava agindo conforme o que era mais interessante para o faraó. Ele era funcionário, né, do faraó, ele era empregado do faraó. E ele estava cuidando dos interesses do faraó. Que ele não estava entrando muito no mérito do que seria melhor para os egípcios. Isso seria uma coisa secundária. Mas que ele estava querendo fortalecer a posição do faraó. Então essa é a leitura desses comentaristas. Tá? Bom, como um mordomo fiel. Lembrando o seguinte, tá, pessoal? Vocês não devem imaginar qual é a melhor leitura pensando em qual é a mais confortável. Porque a Torá, né, o Tanakh, a Bíblia hebraica, muitas vezes mostra as falhas de caráter das pessoas. Muitas vezes conta verdades nuas e cruas. A gente não precisa segurar a pílula. Não é porque Yosef era um servo do Eterno que tudo que ele fez foi bom, que ele era santo. Não era. Aliás, ele começa a história dele bem prepotente, bem arrogante. Né? Os irmãos foram patriarcas de Israel, e Yehudá, o Judá, teve aquela atitude nobre no final, mas ele começou a vida dele com um monte de atrapalhada, um monte de problema, inclusive com mulher. Né? Então, a gente não deve, né, quando a gente olha para essas possibilidades interpretativas, tente pensar em qual delas se encaixa melhor no texto. Não é qual delas é mais confortável para você. Entendeu? Porque é tentador a gente escolher a interpretação mais bonitinha, mais boazinha. Mas cuidado, não faça isso. Pense sempre qual dessas para você se encaixa melhor. Leia o texto, leia, e aí faça a sua escolha, porque realmente cabem diferentes visões. Tá? Não pode romantizar, exatamente. Tá? Bom, então a terceira possibilidade, tá? Aí tem do Rabi Yosef Bechorshot, do Granot e do Sabatô, tá? É a seguinte, eles defendem que, na verdade, Yosef aqui cometeu um erro, tá? Que Yosef foi exagerado. E esse comentarista, o Sabatô, chega a dizer que a questão indica uma conduta antiética da parte do Yosef. Tá? E eles entendem o seguinte, que esse texto, aliás, não só eles, mas outros comentaristas entendem que esse texto explica por que os egípcios ficaram ressentidos com o povo de Israel. Porque não bastava só o faraó não conhecer Yosef, né, como aconteceu no livro de Êxodo. Precisava o povo egípcio estar disposto, né, a seguir aquela ordem de escravizar o povo de Israel. E alguns comentaristas dizem que começou com esse problema, que os egípcios ficaram ressentidos de José e das atitudes de José.
Tá? E é interessante porque, assim, alguns comentaristas falam que os egípcios ficaram ressentidos, independente se o que José fez foi certo ou foi errado. Nisso eu concordo com eles. Eu acredito que realmente os egípcios ficaram ressentidos. Agora, se o que José fez é certo ou errado, não tem nada a ver com o ressentimento. Às vezes você faz o bem para uma pessoa e a pessoa percebe como uma coisa ruim, né? Aliás, eu acabei de citar o exemplo do gato, embora ele não seja uma pessoa, né, que eu não dou latinha para ele, né, eu dou uísque e sachê, né, na verdade, todos os dias, porque eu estou pensando no bem dele. Mas ele não consegue ver isso. Né? Então, o fato dos egípcios ficarem ressentidos com José, com Sef, é bem plausível e pode explicar por que eles estariam tão dispostos a serem coniventes com a escravidão de Israel. Tá? E aí ele fala, né, tais comentaristas entendem que essa narrativa serve como pano de fundo para explicar o ressentimento dos egípcios para com os israelitas, que teria culminado na escravidão de gerações posteriores. Tá? Então você tem essas três possíveis leituras, tá? A preocupação com a família, a sabedoria de Yosef, a lealdade, na verdade, quatro leituras, a lealdade a Faraó e um erro da parte de Yosef. Ou pode ser que algumas dessas leituras, como colocou aqui, né, o Yaakov, que elas sejam complementares. Né, não precisa ser uma coisa excluindo a outra. Pode ser que tenha elementos de tudo isso aqui nessa narrativa. Tá? Alguma pergunta, pessoal? A Nilce está falando assim, levando em conta o ditado que diz que o que se planta colhe, o fato dos egípcios terem se tornado, entre aspas, escravos de Faraó, futuramente os israelitas se tornaram escravos no Egito. Exatamente, Nilce. Muitos comentaristas veem assim. Como eu falei, não é a única leitura. Tem gente que não vê correlação entre os dois fatos. Tá? Mas tem muitos comentaristas que estabelecem um vínculo entre uma coisa e outra, entendendo que uma coisa causou a outra. Tá? Isso da perspectiva humana, claramente. Né? Não falando do eterno, como é que ele orquestrou por trás, porque aí seria tentar entender o insondável. Né? Mas do ponto de vista humano mesmo, que teria acontecido justamente isso.